Existe um erro silencioso que está enfraquecendo líderes hoje. Não é falta de capacidade, não é falta de estratégia, não é falta de influência. É falta de princípios sólidos na maneira de conduzir pessoas e reconstruir estruturas. Muita gente assume posição, mas não assume responsabilidade. Toma decisões rápidas, mas não constrói fundamentos. Resolve problemas imediatos, mas não cura as causas profundas. E no fundo existe uma pergunta que quase ninguém faz: estou liderando movido por pressão ou por propósito? Neemias não nasceu líder. Ele não buscou visibilidade. Ele não tentou provar nada para ninguém. Ele viu algo em ruínas e sentiu peso. Enquanto outros aceitavam a destruição como normal, ele foi incomodado por dentro. E esse incômodo mudou tudo. Ele pegou uma cidade vulnerável, uma estrutura quebrada, um povo emocionalmente abalado. E em poucos dias organizou, protegeu e restaurou aquilo que parecia impossível de recuperar. Mas o verdadeiro segredo não estava nos muros. Estava na forma como ele liderou pessoas em meio ao caos. Se você lidera uma equipe, um projeto, uma empresa, uma família ou qualquer estrutura que depende de pessoas, isso é para você. Porque liderança verdadeira não começa com autoridade externa, começa com convicção interna. E antes de falar sobre estratégia, precisamos começar onde tudo realmente começa: na dor que desperta o chamado. Neemias só se tornou líder porque primeiro permitiu sentir. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, ele não reagiu com opinião. Ele reagiu com quebrantamento. Ele sentou, chorou, jejuou e orou. Antes de qualquer plano, houve consciência. Antes de qualquer ação, houve peso. A maioria quer liderar pelo cargo. Neemias começou pela compaixão. Ele entendeu algo que muitos ignoram: quem não sente a dor da estrutura não tem maturidade para reconstruí-la. Existe uma diferença entre querer crescer e ser chamado para restaurar. Crescer alimenta o ego. Restaurar exige responsabilidade. Quando você olha para uma equipe desorganizada, uma família fragilizada, um projeto caótico e sente indignação misturada com propósito, ali nasce um líder. A dor revela quem foge e quem assume. Muitos veem problemas e criticam. Poucos veem problemas e dizem: eu assumo essa responsabilidade. Se você não consegue sentir o peso daquilo que está quebrado, você nunca sustentará o processo de reconstrução. Porque liderar não é glamour, é carregar pressão sem transferir culpa. E agora vem a pergunta que separa curiosos de líderes de verdade: o que você faz depois de sentir? Depois de sentir o peso, Neemias não saiu anunciando planos. Ele fez algo que poucos fazem quando recebem uma responsabilidade grande. Ele se preparou em silêncio. Ele orou, refletiu, analisou o cenário e só depois falou. Ele não confundiu empolgação com direção. Muita gente erra aqui. Recebe uma ideia e já expõe. Recebe uma oportunidade e já promete. Recebe uma posição e já quer provar força. Só que liderança sem clareza gera desgaste. Quando o líder não tem visão definida, a equipe paga o preço da confusão. Neemias chegou, observou os muros à noite, avaliou os danos, mediu riscos. Ele não se moveu por impulso. Ele construiu convicção antes de construir qualquer estrutura. Isso é maturidade. Se você lidera pessoas, precisa entender: visão não é discurso bonito, é direção concreta. É saber onde está, para onde vai e qual preço será pago no caminho. Quando você fala depois de ter clareza, suas palavras têm peso. Quando você fala antes de ter certeza, suas palavras geram instabilidade. Mas existe um momento decisivo, o instante em que a visão sai do silêncio e precisa mobilizar pessoas. E é aqui que muitos perdem autoridade. Quando Neemias decidiu falar, ele não usou medo, pressão ou promessas vazias. Ele apresentou a realidade, compartilhou a visão e despertou responsabilidade coletiva. Ele não disse: eu vou fazer. Ele disse: vamos reconstruir. Existe uma diferença profunda entre manipular
e mobilizar. Manipular é usar emoção para controlar. Mobilizar é despertar consciência para agir. Um líder inseguro precisa forçar adesão. Um líder convicto inspira compromisso. Neemias mostrou o problema com clareza, revelou a oportunidade e conectou aquilo a algo maior do que esforço humano. Ele fez as pessoas enxergarem que reconstruir os muros era reconstruir dignidade. Quem lidera precisa entender isso. Pessoas não se movem apenas por ordem. Elas se movem por significado. Quando entendem por que fazem, suportam o como. Se você quer liderar estruturas saudáveis, pare de tentar controlar cada passo. Apresente propósito, defina direção e permita que cada um assuma sua parte na construção. Só que toda mobilização verdadeira atrai resistência. E quando a oposição surge, é nesse ponto que muitos líderes se revelam frágeis. No momento em que a reconstrução começou, surgiram críticas, ameaças e tentativas de intimidação. Sanbalat e Tobias zombaram, questionaram, tentaram enfraquecer emocionalmente quem estava construindo. Nada mudou desde então. Sempre que alguém decide restaurar algo que estava quebrado, a oposição aparece. Neemias não entrou em debates desnecessários. Ele não tentou provar seu valor para quem não queria construir. Ele manteve o foco na missão. Ele orava, organizava e continuava trabalhando. Enquanto alguns atacavam com palavras, ele respondia com progresso. Líder maduro entende que nem toda crítica merece resposta. Algumas merecem apenas consistência. Quando você para rebater cada provocação, você abandona a construção. Existe uma armadilha perigosa aqui. A oposição não tenta apenas parar você. Ela tenta distrair você. Quando o líder se distrai, a estrutura enfraquece. Neemias colocou pessoas trabalhando com uma mão e protegendo com a outra. Isso é equilíbrio. Construir sem ignorar riscos. Avançar sem ser ingênuo. Mas a oposição externa não é o maior perigo. Existe algo muito mais desafiador, que pode destruir qualquer estrutura por dentro. Enquanto os ataques vinham de fora, algo mais silencioso começou a surgir por dentro. Pessoas explorando pessoas. Desigualdade crescendo. Reclamações aumentando. A ameaça mais perigosa não estava nos inimigos externos, mas na injustiça interna. Neemias poderia ignorar. Poderia dizer que o foco era terminar os muros, mas ele entendeu um princípio essencial. Não adianta levantar uma estrutura forte se as relações estão quebradas. Liderança verdadeira não fecha os olhos para conflitos internos. Ele confrontou a situação com firmeza, chamou os responsáveis, expôs o erro e exigiu correção. Não agiu por impulso, mas também não foi omisso. Ele protegeu a integridade da construção antes que a divisão destruísse tudo. Aqui está uma verdade que poucos gostam de ouvir. A maioria das estruturas não cai por ataque externo, cai por desgaste interno. Quando o líder evita conversas difíceis, ele permite que pequenas rachaduras se tornem colapsos. Confrontar com justiça preserva a unidade. Ignorar por conveniência enfraquece a base. Mas existe um elemento ainda mais profundo que sustentou Neemias até o fim. Algo que manteve sua autoridade intacta mesmo sob pressão constante. Neemias tinha poder, tinha posição, tinha acesso a recursos. Mesmo assim, ele recusou privilégios que poderiam pesar sobre as pessoas. Ele poderia cobrar impostos, exigir benefícios, viver com conforto às custas da reconstrução, mas escolheu servir com integridade. É aqui que a maioria falha. Quando a autoridade cresce, o caráter é testado. Liderança não se prova no discurso público, se prova nas decisões privadas, nas vantagens que você escolhe não usar. Neemias liderava pelo exemplo, trabalhava junto, assumia riscos, não transferia peso que ele mesmo não estivesse disposto a carregar. Isso cria algo raro: confiança. E confiança é o capital mais valioso
de qualquer estrutura. Quando pessoas percebem coerência entre fala e prática, elas seguem com convicção. Quando percebem interesse próprio, elas obedecem por obrigação e se afastam na primeira oportunidade. Autoridade imposta gera medo. Autoridade construída gera lealdade. E é exatamente essa lealdade que transforma esforço coletivo em resultado concreto. Porque chega um momento em que o trabalho precisa ser concluído, e só uma liderança íntegra consegue conduzir até a vitória. Os muros foram levantados em 52 dias rápido, impressionante, mas o verdadeiro teste começou depois da conclusão, porque terminar uma construção é mais fácil do que manter aquilo que foi restaurado. Neemias não comemorou e desapareceu. Ele organizou funções, estabeleceu responsabilidades, definiu guardas, reforçou princípios. Ele sabia que sem cultura, qualquer estrutura volta a ruir. Liderar não é apenas iniciar movimentos fortes, é criar bases que permaneçam quando a emoção do começo passa. Muitos líderes sabem começar, poucos sabem consolidar. Celebram resultados, mas não estruturam continuidade. Neemias entendeu que reconstruir muros era apenas o início. O objetivo maior era fortalecer identidade, disciplina e compromisso coletivo. Aqui está o ponto central. Liderança bíblica não busca aplauso imediato, busca legado consistente. Não trabalha para impressionar no curto prazo, trabalha para sustentar no longo prazo. Se você lidera pessoas ou estruturas, pergunte a si mesmo agora: você está apenas construindo algo visível ou está formando bases invisíveis que garantem permanência? A estratégia de Neemias não foi sobre pedras empilhadas, foi sobre princípios aplicados. Se essa mensagem fez sentido para você, é porque existe algo que precisa ser reconstruído sob sua responsabilidade. E a decisão começa hoje.